pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Astamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e cá estou eu hoje com vossas senhorias para a gente ler, ouvir e pensar sobre mais um confessionário psi. Se você aparece por aqui agora nesse vídeo no canal pela primeira vez, saiba que aqui no canal a gente fala de psicologia, a gente fala de saúde mental, relacionamentos, falamos sobre filosofia e qualquer outra coisa que eu puder contribuir para a sua vida. E eu criei em 2022 um quadro aqui no Astamente chamado Confessionário Psi, onde pessoas me mandam suas histórias, experiências de vida, casos curiosos, que a gente possa contar aqui para a gente rir um pouco, se divertir, aprender, enfim, qualquer caso curioso que você passou ou que uma pessoa conhecida sua passou, que você possa contribuir contando um pouquinho, ajuda demais aqui o canal para a gente criar conteúdo também em cima de situações de vida, situações que acontecem, enfim, situações comuns do seu cotidiano ou nem tão comuns assim, mas que podem, enfim, ajudar a gente a falar um pouco mais sobre a vida. Esse é o terceiro conteúdo falando sobre o confessionário psi. Se você quiser, você pode me encaminhar o seu caso ou a sua história para o contato@acidamente.com.br. Nesse e-mail a gente recebe conteúdos de vocês e a gente prepara aqui com bastante carinho para a gente poder conversar sobre os temas que vocês sugerem e também de alguma forma que eu possa participar desse conteúdo. E sempre, gente, é importante lembrar, não é a intenção do canal expor identidade de ninguém, nem de quem manda o conteúdo, muito menos de quem participa. Então sempre a gente vai substituir os nomes dos participantes por nomes fictícios para, claro, respeitar a integridade e a imagem de cada um. E um seguidor meu mandou um relato de estudante, umas reflexões da clínica de um estudante. E eu sei que aqui no canal tem muitos estudantes de psicologia e a gente pode pensar também sobre essas primeiras experiências, como que é esse estágio. E eu também no final pretendo falar um pouco sobre a minha experiência no meu primeiro atendimento, como que foi esse caos todo. E aqui essa pessoa que eu vou chamar de Carlos, o Carlos me mandou uma experiência interessante que ele teve enquanto estudante. E ele comentou aqui que seria interessante compartilhar essa experiência com alguém que tenha mais experiência na área. E aí o Carlos comentou aqui: em um dos primeiros atendimentos da modalidade de plantão psicológico, tive a oportunidade de atender um cliente que tinha como queixa primária o término de relacionamento com a sua ex-esposa. Só um parênteses aqui para falar que futuramente vai sair um vídeo também aqui no Astamente falando sobre o que é esse plantão psicológico. E se você quer saber, se inscreve aqui no canal para não perder esse próximo conteúdo. Ainda que o sujeito tenha entrado em outro relacionamento e terminado formalmente o vínculo conjugal anterior, notei que a relação com a ex-companheira ocupava majoritariamente o tempo das sessões. Outro aspecto interessante desse caso clínico está nos constantes questionamentos acerca do que deveria ser feito. Devo cortar definitivamente o contato com a ex-esposa ou continuar o diálogo? Tais possibilidades eram colocadas em sessão de maneira a exigir do terapeuta um posicionamento objetivo, imediato e parcial sobre a conduta do cliente. E, gente, isso daqui é bastante comum. Vocês que fazem terapia ou que já acompanham os conteúdos aqui do canal, essa questão do paciente, do cliente, demandar do seu terapeuta essa postura a ponto de dar uma resposta, de conduzir ali o que tem que fazer, é muito comum. Então, Carlos, você vai acompanhar isso muito na sua vida de psicólogo, seja como psicólogo clínico ou em qualquer outra área da psicologia. Pode apostar, futuramente você vai me dizer que você vai continuar encontrando com isso na sua clínica ou no seu trabalho e você vai ter que aprender a lidar com isso. Durante as supervisões desse atendimento, discuti junto ao meu supervisor a relevância dessa relação com esse indivíduo. Só outro parênteses aqui, gente, se você quer saber um pouco do que é supervisão,
Tem vídeo aqui no canal, tem conteúdo no canal também falando sobre isso. Continuando. Concluímos que a incapacidade desse indivíduo de encontrar uma realidade em que ambas as mulheres coexistissem harmonicamente em sua vida lhe causava mais sofrimento que o término em si. Além disso, as motivações pela terapia, abre parênteses aqui o que ele disse, que no início se mostraram pouco nítidas, fecha parênteses, era, em sua maioria, obter legitimação da persistência no vínculo com a ex-esposa e abrandar o peso atual da responsabilidade das suas escolhas. Então, peraí, Carlos, pelo que eu entendi, essa pessoa do plantão estava com um sofrimento maior da coexistência harmônica das mulheres, da ex-mulher com a futura ou atual mulher, por exemplo, do que o próprio peso do rompimento em si. Ele temia que essas duas pessoas se dessem, que elas existissem, ou que ele tivesse relacionamento com outras pessoas. Pelo que eu entendi, é mais ou menos isso. E com relação também ao peso atual da responsabilidade de suas escolhas. Gente, escolhas são difíceis, né? Romper relacionamentos, manter contato com o ex também é uma escolha difícil a ser feita, depende muito de cada um, depende muito de como essa relação terminou. Enfim, escolhas realmente um pouco difíceis, né, pro pacientinho aqui em questão. Enfim, esse foi um dos casos que mais me despertou reflexões. Através dele, concluí que as demandas clínicas nem sempre se resumem em casos extremos de traumas psíquicos ou de sintomas físicos muito perceptíveis. Aqui, um contexto cotidiano que sequer era totalmente assimilado pelo sujeito acabava lhe causando doses consideráveis de angústia. Te agradeço pela abertura, atenção e disponibilidade por oferecer esse espaço de escuta e construção de conhecimento. Vida longa ao Aço da Mente e ao novo quadro. Carlos, muito obrigada mesmo aqui pela sua participação. De fato, o que você diz aqui tem toda a razão. Nem sempre o paciente, o cliente, seja em plantão psicológico, seja na clínica tradicional, seja em atendimento breve, como for esse tipo de atendimento, nem sempre nós temos clareza do que a pessoa vem procurar. Normalmente, nós psicólogos temos no primeiro encontro aquele questionário básico que a gente chama de anamnese, que é entender de onde o paciente parte, entender quais são as demandas, entender histórico médico, essa complexidade que se trata a saúde e a saúde mental da pessoa. Mesmo quando a gente pede assim, para a pessoa descrever, né, qual que é o objetivo, o que levou essa pessoa, paciente, cliente, a fazer terapia, nem sempre a pessoa própria tem uma delimitação, tem uma clareza do que é. E mesmo que coloque lá um objetivo específico, ao longo do processo, a gente pode perceber que existem algumas mudanças consideráveis. Então, essa questão de lida com a responsabilidade, escolher o que fazer, a partir dessa escolha, como que vai lidar a vida, lidar com angústias que podem ser inconscientes, lidar com escolhas e até mesmo o próprio sofrimento de não ter uma outra pessoa ali, um psicólogo ou um estudante de psicologia, que teoricamente, né, a gente sabe que na clínica tem uma relação de poder, tem uma relação entre muitas aspas, gente, de superioridade, de saber, mais ou menos por aí, ou de uma pessoa que tem ali um entendimento cultural de que tem mais conhecimento ou que sabe mais sobre a vida do que a própria pessoa, de não poder ter esse aval, de não poder ter essa confirmação para saber o que fazer ou não. Eu sei que isso é angustiante e sei também que isso é muito necessário. Mas partindo aqui para o que eu prometi que eu ia contribuir também para essa experiência de primeiras experiências na clínica, que são sempre terríveis. A maioria dos alunos de psicologia que eu conheço, que comentam comigo sobre isso, falam da angústia, dos primeiros atendimentos, de como que é terrível passar por isso. Gente, a minha primeira sessão, pelo menos onde eu me formei,
eram atendimentos em dupla. Acho que para evitar muito ali o embananamento, para um apoiar o outro, era um trabalho de equipe junto com a supervisão, porque a supervisão também tem conteúdo aqui no canal falando sobre isso. A supervisão é aquele processo onde alguém que tem mais experiência, que tem mais dinâmica, que entende muito mais do atendimento que a pessoa que está trabalhando consegue ouvir o que a gente fala daquele caso para a partir daí também ajudar a dar continuidade, a tomar decisões mais assertivas, a buscar referências, a estudar quando a gente não tem um conhecimento específico. E aquele atendimento em dupla, para mim foi até pior, porque eu não sei se eu ficava com mais constrangimento do paciente ou se eu ficava com mais constrangimento da colega que também estava ali e, querendo ou não, acaba sendo uma pessoa que tem uma avaliação, que está observando, que está vendo, que está ouvindo. E o medo de errar, gente, e o medo de falar abobrinha, e o medo de esquecer o passo a passo, de gaguejar, sabe? A outra pessoa ver, isso é tão terrível. E sim, né, isso tudo é muito terrível, pode ser desgastante, pode ser assim, chato em algumas vezes, a gente ganha muitos bolos nesses primeiros encontros, trabalhando em universidade, fazendo estágio, plantão psicológico. É bastante frustrante e também é bom saber que a gente está retornando para a sociedade algum tipo de serviço útil, que está fazendo alguma diferença na vida de alguém, e isso é muito bom. E é muito bom também saber que tem pessoas procurando por atendimento quando é necessário, mesmo que seja um atendimento mais pontual, um atendimento mais rápido, ainda assim é muito importante essa fase para o aluno e também pode ser importante para o próprio paciente, cliente que passa por lá e tem esse atendimento mais humanizado da melhor maneira possível. Mas falando como aluna, ex-aluna de psicologia de graduação, esses primeiros atendimentos são estressantes, eu suei bastante, eu tremi horrores, devo ter parecido lá um bonecão do posto, tremendo assim, toda sem jeito, mas aconteceu, nem sei quanto tempo tem isso, sei lá, uns 8 anos atrás, alguma coisa assim. Foi constrangedor, ainda era mais constrangedor as supervisões, porque era uma supervisão com uma professora, que também era em grupo, porque em grupo a gente aprende mais, mas ainda assim era muito difícil falar de uma dificuldade em público com outros colegas que também, na minha cabeça, estavam avaliando, não sei se estavam mesmo, mas enfim, eu sei que todo mundo estava lá sofrendo a mesma coisa, uns mais, outros menos, mas nossa, foi muito constrangedor. Carlos, obrigada pela sua participação, obrigada por ter contribuído aqui com a sua história de aluno. Certamente eu sei que tem outros alunos também de psicologia que andam por aqui e que também têm as suas angústias, os seus sofrimentos, as suas percepções, reflexões iniciais sobre a clínica. Pode participar, descreve aqui sempre as suas histórias. É sempre um prazer colaborar com vocês e vocês colaborarem comigo. Muito obrigada pela participação, gente. Eu sei que esse caso aqui não foi um caso de fofoca, não foi um caso espalhafatoso, nenhuma questão assim muito estrondosa, foi realmente uma reflexão, o que não precisa de ser também somente questões bombásticas, fofocas e coisas desse tipo para ser um confessionário psi. Foi o Carlos aqui descrevendo a sua experiência, o que eu sou muito grata, porque eu sei que existem várias pessoas com interesses diferentes e com histórias diferentes aqui também para contar, e eu doidinha para ouvir. Participa, eu vou adorar participar um pouquinho da sua vida também, contando a sua história aqui no canal. Muito obrigada, gente, por ter ficado comigo nesse vídeo até o final. Um beijo para vocês e até o próximo conteúdo aqui no Astamente. Tchau, pessoal!